Investir em boas ações pagadoras de dividendos é, para mim, a melhor forma de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, fica a pergunta: todo mundo ganha dinheiro nessa estratégia? E a resposta é não. Principalmente porque muitos investidores cometem umas cagadas gigantescas com seu portfólio de investimentos. Eu tô aqui hoje para te citar as 4 principais delas para ver se vocês conseguem aprender com isso aqui. Antes da gente começar o conteúdo do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e me conta nos comentários qual foi a sua primeira ação pagadora de dividendos que você já investiu ou que você quer investir, tá? Para investir aí. Bora lá pro conteúdo desse vídeo. Bom, primeiramente, se você não me conhece ainda, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP e sou especialista em investimentos baseados em dividendos aqui do Clube do Valor. Quanto mais eu converso com vocês, com alunos, com seguidores, e escuto mensagens de vocês, mais eu percebo quanta cagada o investidor iniciante ainda faz. E isso tem um problema muito grande, que pode ser muito frustrante para você começar no mercado de investimentos, cometer um erro ali que na verdade você nem viu que está cometendo, isso comprometer o resultado dos seus investimentos e isso te desestimular a continuar investindo. Esse é o pior coisa que pode acontecer com você. Só que quando a gente fala de liberdade financeira, você sabe que você precisa fazer alguma coisa com o dinheiro que sobra ali no final do teu mês, para você não precisar trabalhar para sempre. A gente sabe que a gente precisa fazer uma forma do dinheiro trabalhar para a gente enquanto a gente dorme. Senão, como é que a gente vai sobreviver lá no nosso momento de liberdade financeira quando a gente estiver curtindo nossa família, não quiser mais trabalhar ou não tiver mais idade para isso? Então a gente precisa começar a investir de maneira mais eficiente, evitando essas cagadas. O fato é que o mercado financeiro é o melhor lugar para você fazer isso e eu estou aqui justamente para te ajudar. O nosso intuito é mostrar alguns peixes que a gente pescou e mostrar a nossa estratégia, mas nunca te dar o peixe diretamente. É você vendo o que a gente está fazendo, junto conosco. Primeira cagada do investidor de dividendos: olhar somente para o pagamento de dividendos e achar que quem paga mais é a melhor ação. Veja, e até faz sentido pensar desse jeito. Intuitivamente, como é que você avalia um investimento? Você pensa, poxa, se eu colocar 10 mil reais em tal investimento, opção A vai me render X, opção B vai me render Y. Então, quem rende mais é o melhor. É muito natural um investidor pensar assim. Por isso que a gente ouve tanto aquela famosa pergunta de quanto é que isso aí vai me dar de retorno financeiro? Esse é o principal motivo que faz os investidores procurarem somente por quem paga mais dividendos e não só isso. Acontece muito também de agora, por exemplo, que a renda fixa do nosso país está um pouco mais forte. Tem muita gente saindo do mercado de ações e migrando para o mercado de renda fixa, como mostra essa figura que está aí na tela de vocês. Toda vez que o juro sobe no país da gente, isso acontece. E é mais uma vez pelo motivo de, agora a renda fixa rende muito mais do que a renda variável. Mas esse é exatamente o comportamento que faz com que os investidores vendam as ações quando elas caem e comprem quando elas estão lá na alta. Existe um investidor famoso no mercado financeiro chamado Howard Marks. Ele é um gestor de fundos lá dos Estados Unidos e ele definiu um conceito muito bacana no mercado financeiro que ele chama de primeiro nível de pensamento e segundo nível de pensamento. O primeiro nível é justamente o mais fácil, o mais acessível para todo mundo, que eu acabei de falar. Quanto rende o dinheiro que eu vou colocar aqui nesse investimento, Felipe? O que me der mais rentabilidade é o melhor. Só que para ser um bom investidor, você precisa descer para o segundo nível de pensamento e entender, por exemplo, que quando os juros do país sobem, é justamente o momento de comprar mais renda variável, porque todos os preços tendem a estar em promoção. E aí você segue contra a manada e faz o contrário, a receita do investidor de sucesso. Compra as ações na baixa e vende na alta. Para as ações de dividend yield muito alto, é exatamente a mesma coisa. E até citando mais um investidor aqui no vídeo, o Charles Carlson, o autor do livro The Little Book of Big Dividends, ele fala basicamente que altos dividend yields são uma ótima métrica de alto risco também. Então, sim, às vezes você vai encontrar uma empresa que paga o dividendo mais alto, mas se ele for alto demais, tem algum sinal de um risco que provavelmente você não está vendo no primeiro nível de pensamento. Você precisa entender se esses dividendos são sustentáveis ao longo do tempo. E essa é justamente a segunda grande cagada do investidor: não checar se o dividendo é sustentável. E pensa comigo, a primeira coisa que quem vai investir em dividendos quer é uma previsibilidade desse recebimento de dividendos. Imagina que você está na tua aposentadoria, na tua liberdade financeira e você não sabe quanto é que você vai receber de dividendos mês que vem ou daqui a 2 meses, nem se vai receber.
Não dá para ser assim. Você precisa de uma certa previsibilidade. E isso vem da análise assertiva do payout de cada empresa. O payout é basicamente quanto do lucro a empresa vai distribuir em dividendos. A gente precisa lembrar sempre que o dividendo é justamente o lucro líquido que a empresa teve e ele pega uma parte daquilo, paga a você como acionista. Se ele lucrou R$100 e te entrega 40, ele está te dizendo que o payout ali foi de 40%. É muito comum as empresas do Brasil relacionarem até quanto que elas vão pagar de payout de acordo com a estrutura financeira da empresa. Por exemplo, o Banco do Brasil falou que vai pagar um payout de 40% em 2022, que é maior do que o histórico deles, que está em torno ali de 30%, só porque eles estão com uma dívida mais controlada. Ou seja, isso quer dizer que as finanças do banco, em geral, estão mais estruturadas para esse ano e ele conseguiu aumentar um pouquinho a distribuição de dividendos. O ideal mesmo dessa métrica de payout é que a gente tenha sempre algo abaixo de 75% até 80% de payout ali. Isso vai garantir que, caso a empresa passe por momentos de dificuldade de mercado, onde ela vai perder lucro, vai perder receita, ela continue conseguindo te pagar dividendos. Pode parecer até meio anti-intuitivo, mas às vezes acontece de uma empresa ter o payout acima dos 100%. Ou seja, ela lucrou R$100, mas está te pagando 200 de dividendos. Como? Ela está tirando isso de onde? Então isso é um sinal de alerta para você, investidor. Terceira grande cagada dos investidores é não ter uma estratégia clara de selecionar ativos pagadores de dividendos. E a gente consegue ver isso até nesse print que eu tirei de um dos nossos seguidores que comentou em um dos nossos vídeos e ele falou: "Estou 100% focado na estratégia de dividendos. É só ter uma carteira perene com boas empresas." Mas aí fica a pergunta para você: o que é uma boa empresa? O que é uma empresa perene? Como é que o investidor iniciante ou que não tem muita proximidade com a Bolsa de Valores vai definir isso? Então, ele não vai conseguir. Isso não é uma métrica muito clara para ele olhar para aquilo ali e dizer essa empresa é boa e essa não é. A gente precisa lembrar que existem mais de 400 empresas na Bolsa de Valores do Brasil. Porra, às vezes você está olhando para uma ou duas, tem outras mais de 300 que você não viu. Como é que você sabe quem é boa e quem não é? E aí o investidor que segue esse tipo de estratégia de uma boa empresa, ele vai ficar sempre refém do cara que diz quem é uma boa empresa. Então ele vai pegar o principal influenciador dele lá e vai dizer: as melhores empresas são as ações que aquele cara investe. Aí ele vai e investe tudo igualzinho para ele mesmo. Uma das maiores cagadas que alguém pode fazer. Quer ver um exemplo que já aconteceu aqui no Brasil? Se a gente voltar lá para 2012, as ações da Oi Telefônica do Brasil estavam em seus grandes picos. As notícias de 2012 eram algo desse tipo: a Oi cresce cada vez mais no pós-fixado, lucro líquido da Oi cresce quase 400%. E além disso, a Oi era uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil. Essa notícia aqui mostra ela distribuindo mais de 2 bilhões de reais em dividendos. Só que para um investidor que estava ligado, ele já tinha percebido, por exemplo, que o payout da Oi ali em 2011, ou seja, um ano antes, já estava na casa dos 190%. Então ela estava distribuindo quase o dobro do lucro líquido dela, tinha alguma coisa errada. O que a gente viu nos próximos anos foi a Oi diminuindo a distribuição de dividendos e, além disso, para quem comprou em 2012, viu o capital desvalorizar em 99,2%, ou seja, praticamente perdeu tudo. Percebe a diferença aqui? Em 2012 a gente tinha uma narrativa muito positiva, mas em 2011 você já enxergava os problemas só por ter uma estratégia clara. E lembra que a Oi é uma empresa de telecomunicações, num setor super perene, pagador de dividendos reconhecidamente, mas quem tinha estratégia pulou uma fogueira. E quem não tinha acabou perdendo muito dinheiro. Invariavelmente, dentro de uma boa estratégia de dividendos, a gente vai querer olhar para 3 grandes métricas. Qual a média de dividendos pagos nos últimos anos? Ele precisa pagar um bom dividendo. A gente vai querer sempre um payout ali abaixo de 75%. E a gente vai querer um lucro crescente da empresa nos últimos anos. E para você que quer aprender de fato uma estratégia muito clara de seleção de ações pagadoras de dividendos, nos dias 20 e 21 de setembro vai acontecer o que você precisa participar: a imersão Máquina de Dividendos. O evento onde a gente vai mostrar a nossa nova estratégia de seleção de ações pagadoras de dividendos do Brasil. Tudo que você precisa fazer para participar é clicar gratuitamente aqui no link da descrição desse vídeo, inserir os teus dados pessoais e, principalmente, entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai fazer as comunicações oficiais lá com você, para você não perder nenhum segundo. O último e principal erro do investidor de dividendos:
O cara que não reinveste os dividendos recebidos. Veja, eu entendo que os dividendos caindo na sua conta cada vez maiores, eles são um salário extra que você começa a receber ali. Mas é essencial que você olhe para aquele salário como um dinheiro que vai voltar para a Bolsa de Valores para que aquele salário fique cada vez maior e em algum momento você vai viver dele, mas agora não. Os dividendos são a única forma de você colocar os juros compostos para trabalhar ao seu favor na renda variável. Quer ver uma diferença muito grande? Olha para esse gráfico aqui dos últimos 10 anos das ações do Banco Itaú, por exemplo. Comparado com o Ibovespa, as ações do Banco Itaú valorizaram 280% nesses últimos 10 anos. Bateu de longe ali o Ibovespa, parece uma baita valorização. Agora, olha o que aconteceu com quem reinvestiu todos os dividendos pagos pelo Banco Itaú nesses últimos 10 anos. A rentabilidade subiu para 420%. Mais de 100% de diferença, ou seja, dobro de capital investido lá no início. Então, a partir de agora, pensa no dividendo como realmente um aporte extra. Você já vai colocar dinheiro teu na bolsa todos os meses, mas o dividendo acaba sendo um aporte cada vez maior e extra para você investir cada vez mais. E lembra, toda bola de neve de formação de patrimônio na tua vida, ela começa pequena mesmo. O maior erro de verdade que você pode cometer é não investir nada. E você já cometeu alguma dessas cagadas ou conhece alguém que já cometeu? Me conta aqui nos comentários. Se inscreve na Imersão Máquina de Dividendos que eu vou estar te esperando lá e a gente se encontra no próximo conteúdo aqui do YouTube.